Já está, Cristina. Então, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Espero que já estejamos em direto. Se nos puderem ajudar colocando no Facebook se nos estão a ouvir bem, se nos estão a ver bem. Então, estamos aqui em mais uma edição das conversas do Viver Talks. E hoje conosco temos a Ana Rita Bandeira de Melo e o nosso tema de hoje é um tema que tem como título a meditação e o caminho de Santiago. Boa tarde, Ana Rita. Boa tarde, Cristina. Bem-vinda. É sempre um Obrigada, é um prazer poder prazer. conversarmos. É um Já prazer nos estar contigo. conhecemos há alguns anos e eu convidei a Ana Rita porque gosto de convidar pessoas que tenham alguns aspectos em particular. E um dos que eu admiro é a sua capacidade de experimentar coisas que muitas vezes propomos a fazer experiências, cursos, e depois acabamos por não pôr as mãos na massa. E a Ana Rita tem essa característica que eu admiro muito, que é de uma perseverança e de uma dedicação às coisas a que se propõe, entre muitas outras. E em relação à Ana Rita, quem é que é a Ana Rita? Queres falar um bocadinho, fazer uma apresentação tua? Ana Rita uma pessoa, não é? Que estou sempre na busca de mim. Acho que andei perdida vários anos da minha vida e realmente em 2005 acho que bati no fundo. Realmente foi o limite a que eu poderia ir. E a vantagem de batermos no fundo é que, se estamos em baixo, a partir daí só podemos vir para cima. E como eu não acredito que possa haver transformação ou que haja alguma mudança simplesmente por tomarmos alguns comprimidos, eu fui buscar essa ajuda para sair do sítio onde estava. Fui buscar na terapia quântica, que me abriu depois toda um leque. Começou por me abrir ao reiki, à meditação. A partir daí tem sido um descobrir de novas perspectivas, tentar identificar-me, porque nós vamos à procura e acabamos por perceber isto é bom, mas simplesmente não se identifica comigo. Então vamos sempre numa jornada do herói, se quiser, na busca de qualquer coisa. Transversal isso tudo foi a meditação. A prática de meditação diária é algo que me tem ajudado a entrar em contacto comigo e a fazer muito essa transformação. E daí eu insisti muito na meditação. Então, a Ana Rita é esta pessoa que busca estar bem comigo. Acima de tudo, o que eu busco é estar bem comigo. E se eu estiver bem comigo, eu estou bem com a vida, estou bem com tudo o que me rodeia. Então, sou esta eterna busca. Uhum. É isso, Cristina. Em termos da meditação, tens estado a fazer um trabalho contínuo nos últimos anos em relação à meditação. Eu lembro-me que, não sei se estou errada, podes-me corrigir. Acho que começaste
uma atividade regular, semanal, às segundas-feiras, não é? Logo às 6:30 da manhã, a meditar. Queres falar um bocadinho desse processo de partilhares a ti mesma, porque é uma atividade regular e de participação livre, não é? Sim, a meditação foi surgindo nessa busca. Com o Reiki havia meditação, depois procurei a prânica, havia meditação, fui fazendo a meditação dos corações gêmeos, já mesmo no espaço New Life havia a quarta-feira que eu fazia a meditação tinha um grupo de meditação dos corações gêmeos. Agora, para mim, a meditação eu gosto de fazê-la de manhã. E porquê de manhã? Porque é como se eu dissesse para mim, estabelecesse para mim o objetivo de eu passar o dia calma, tranquila, numa disposição de união comigo em vez de separação. E por isso, para mim, realmente o importante é de manhã. Eu não quero dizer que eu não a faça à tarde, mas de manhã eu faço sempre meditação, sempre. E então achei, isto já vamos basicamente há 4 anos, que seria bom fazer esta partilha. E como as pessoas naquela altura estavam a trabalhar, e portanto, a que horas é que eu poderia fazer, e achei que às 6:30 da manhã era aquele horário que se calhar as pessoas podiam se levantar ligeiramente mais cedo e fazer a meditação, e então entrar no seu dia, na sua semana, já numa onda completamente diferente. E é isso que tem acontecido basicamente há 4 anos para cá, semanalmente, às segundas-feiras, às 6:30 da manhã. Estou neste momento na página. Durante muito tempo não tive página e era mesmo no meu perfil de Facebook. Hoje em dia é na página e percebo que continuam a impactar. As pessoas precisam de meditação e sei que faço a diferença com essa meditação das 6:30. Um dos aspectos que tu falas muito e que eu vejo que tens muito gosto e tens uma forma muito prática, muito simples, muito descomplicada, que às vezes também pode ser e marcar a diferença, não é? Ter um discurso mais acessível, embora a meditação e outras artes contemplativas e a própria oração, não é? Muito utilizada nos círculos mais religiosos e fora deles também. Às vezes parece que são coisas um bocadinho distantes e encontrar uma linguagem que seja mais acessível num mundo, numa época em que não temos tempo para praticamente nada e é sempre tudo muito, ou há uma necessidade que as coisas cada vez sejam mais simples e mais acessíveis e mais imediatas, mais rápidas, mais fáceis, não é? De se fazerem, de se realizarem, de se conseguirem obter alguns resultados, conseguir cumprir objetivos, cumprir tarefas. Essa necessidade de tirar esse lado mais místico, mais misterioso, mais e tornar a linguagem mais acessível é uma característica tua. Achas que isso é importante nos tempos atuais? Qual é a tua visão sobre esta temática? Eu acho que isso tem essencialmente a ver comigo. E tem a ver comigo porquê? Porque eu durante anos resisti a fazer meditação, e exatamente por achar que a meditação poderia estar conectada com alguma parte mais religiosa,
com algo muito estranho. E, no fundo, o que eu descobri é que a meditação é extremamente simples, porque há realmente duas coisas que acontecem em todos nós, que fazemos de uma forma inata, completamente sem darmos conta que o fazemos, que é o respirar e o bater do nosso coração. E eles estão completamente interligados. E, portanto, para meditar, no fundo, o que nós precisamos, basicamente, é de entrar em contacto com essa respiração, entrar em contacto com o bater do coração. E eu normalmente começo com a respiração, porquê? Porque o bater do coração é ainda uma vibração mais baixa, então nem sempre é fácil nós sentirmos o pulsar do coração. Mas a respiração nós sentimos-la. A partir do momento que nós paramos e deixamos de estar focados no exterior para simplesmente pormos a atenção na respiração. E isso acaba por ser de uma forma calma e tranquila. No fundo, eu descobri que a meditação não tem nada a ver com essa parte religiosa, ou que eu, no fundo, evitava. Tem a ver pura e simplesmente com a ligação connosco e com a ligação com simplesmente de respirarmos. E o facto de passarmos, nem que seja 5 minutos, a tomarmos, simplesmente ligarmos à respiração. Olha, eu estou a respirar, não é? Porque nós respiramos, mas não pensamos, ok, não, eu estou a respirar, isto está a entrar ar, está a sair ar, e só isto, de repente, são 5 segundos em que eu estou a prestar atenção ao que é que se passa dentro de mim. E o vazio que nós sentimos, que eu sentia quando fui à procura de ajuda e que a maior parte de nós sente, tem a ver com essa correria constante e não percebermos o que é que se passa dentro de nós. Mas esses 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos que nós prestamos atenção a todos os processos internos, fazem milagres, porque de repente percebemos que, ok, isto está a acontecer, independentemente do que se possa estar a manifestar fora, nós estamos a respirar, o coração está a bater e, portanto, nós estamos a seguir o movimento natural que nos é proposto pela vida. Isso então, assim, a nível das dificuldades que tu encontraste e nas pessoas que te procuram, nas pessoas que tu partilhas e fazes as tuas formações em relação à meditação, quais são assim as maiores dificuldades que habitualmente são encontradas quando nos propomos a começar ou a recomeçar, não é? Porque às vezes não nos identificamos ou acabamos por desistir, sejam lá quais forem os motivos, e recomeçamos um novo método, porque depois acabamos por perceber que existem muitas formas de nos introduzirmos a esta ferramenta que é a meditação, não é? Sim, há muitas formas e, acima de tudo, nós temos que perceber que todas elas são boas, podem não estar em sintonia connosco. Isto não é melhor nem pior. São todas elas diferentes e eu só tenho que perceber se, para mim, eu que vou praticar, faz sentido daquela forma ou não faz sentido daquela forma. Então, a meditação é sempre muito ligada ao yoga, não é? E às vezes as pessoas acham que têm que estar em posição de lótus para poder fazer a meditação. E, no fundo, isso não é verdade. Nós estamos sentadas numa cadeira e estamos a meditar. Não, às vezes meditamos em pé. E, por exemplo, o caminho de Santiago, quando estamos a atravessar bosques,
é extremamente meditativo e então é fantástico para aquelas pessoas que dizem que não param a cabeça. Essa é também uma das questões que as pessoas levantam, que é eu tenho imensos pensamentos, não consigo parar os pensamentos. O que é que acontece? Os pensamentos, se nós estamos atarefados, nós nem damos conta deles. Agora, quando nós paramos e começamos a ligar-nos à respiração, passado um bocado nós começamos realmente a ouvir os ruídos do pensamento. E não gostamos, porque é ruído, percebemos que nos destabiliza de alguma forma. Então queremos pará-los. Só que, lá está, quando nós criamos uma resistência, não é? O que bate vai fazendo força, vai fazendo pressão, parece que cada vez faz mais barulho. Então, se eu entro em confronto com os meus pensamentos e eu não quero pensar, eu vou estar a dar força à energia do pensamento. Então, elas cada vez se vai manifestar mais. Portanto, ok, eu estou a pensar, ótimo, está-me a dar a informação de que eu tenho capacidade de pensar, de raciocinar. Normalmente é um tempo em que, se calhar, vem, tens que estar a fazer o jantar, devias estar a fazer isto, devias estar a fazer aquilo. Ok, isso é só perceber que estamos a ouvir o nosso grilo falante. Ok, grilo, calma-te. E vamos, agora, temos que dar aqui um tempo, uma prática. Se eu não posso pensar, não é? Que não medito e vou começar a prática e no primeiro dia de meditar os meus pensamentos acalmam. Não, os meus pensamentos não acalmam. Mesmo eu, por exemplo, que medito todos os dias, há vários, se eu estiver a atravessar uma fase mais desafiante, eu tenho dificuldade em acalmar os pensamentos. Mas eu acho que é por isso que os chineses dizem que normalmente o ideal é meditar meia hora. Se você tiver um problema, medite 1 hora, 2 horas. Mas se você tiver um grande problema, se calhar precisa meditar 5 horas. E o que é isto? Porquê? Porque nós temos que dar tempo para os pensamentos se irem acalmando, para depois nós realmente vimos. E a meditação serve, no fundo, também aqui um bocadinho de âncora, não é? Eu percebo que os pensamentos estão a acontecer, ok, estão a acontecer, mas a minha respiração também está a acontecer. E eu quero pôr a minha atenção no pensamento ou na respiração. Ao eu pôr a atenção na respiração, volto a entrar no estado meditativo. Eles continuam a contar uma história e eu volto a vir à respiração. Portanto, é muito aprendermos a usar esta meditação como essa âncora para realmente acalmar os pensamentos e pormos, acima de tudo, a nossa atenção num outro foco que não os pensamentos. Andar, caminhar e então na natureza é fantástico, principalmente para as pessoas que realmente têm muita atividade mental. E hoje em dia cada vez há mais, porque no fundo há um ano que estamos todos ligados via internet. E via internet o que é que faz? Faz o corpo parar e toda a minha atenção, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, estão ativos. Então, toda esta zona da cabeça fica super ativada em treinamento do equilíbrio entre o nosso corpo físico. Não é? A primeira parte de uma qualquer tentativa ou proposta ou regularidade na meditação, depois de nos focarmos na atenção, é um bocadinho como limpar ou deitar fora as coisas que estão a ocupar um espaço que precisamos de limpar, não é? É um bocadinho como a moda agora de arrumar a casa, de estralhar a casa, não é? E limpar, entre aspas, de estralhar,
para dar espaço, para criar o tal espaço para estarmos presentes, para estarmos conscientes. Sim, sim. O corpo é a nossa casa, não é? Se pensarmos bem, o corpo é onde nós temos, onde tudo se localiza, não é? Os ossos, os órgãos, as células, está tudo no nosso corpo, não é? As nossas sensações, é no corpo que nós ouvimos, é no corpo que nós saboreamos, é no corpo que temos sensações, é no corpo que observamos, que cheiramos. Então, o corpo é realmente a nossa casa. E a respiração, nós conseguimos isso, não é? Depois nós vamos conhecer que a respiração tem muita coisa, não é? Todo o processo interno. Nós achamos que é natural, e realmente é natural, todos nós respirarmos. Só que quando começamos a pensar realmente o que é que processos é que ocorrem, quer no nosso corpo físico, quer ao nosso redor, para nós podermos respirar, é uma coisa realmente de uma criatividade muito grande, não é? Porque termos, inspirarmos oxigênio, prana, vai para os pulmões, que vai para um órgão, depois vem o sangue. O sangue, por um lado, vai buscar e repartir por todas as células o oxigênio e vai buscar o dióxido de carbono, que já não interessa, e para trazê-lo aos pulmões para nós expirarmos. Isto é cá dentro, não é? E depois lá fora temos que ter tudo o que é vegetais para fazer a fotossíntese, e nós temos oxigênio, porque senão a população inteira a deitar cá para fora dióxido de carbono, os carros, tudo o que não é só o ser humano que deita cá para fora dióxido de carbono, todos os seres vivos, todos os animais, não é? Então, como é que seria possível os milhões de seres vivos que existem no planeta só deitarem fora e não haver um sistema de reciclagem? E esse sistema de reciclagem é através dos vegetais, não é? Através das árvores, das plantas. Isso realmente é de uma criatividade acima. Eu acho que não sei se algum ser humano teria a capacidade de pensar nesses pormenores todos. E isso é uma coisa única mesmo. Muitas vezes as pessoas, quando começam a meditar, depois falam muito, às vezes antes e depois durante também, essa experiência de conquistarem um estado de paz, de tranquilidade. Achas que essa é um dos alcances? Uma das conquistas também da meditação é encontrarmos a paz, é conseguirmos encontrar estado de essa união, essa ligação para conosco, para com um bem pessoal, mas também pode ser encarado também como uma forma de alcançarmos um bem coletivo, ou quando estamos bem, também estamos bem e melhor para os outros. Podem-se alcançar outras coisas, depois de se encontrar essa paz, esse vazio, esse silêncio. O que é essa paz, esse silêncio, esse vazio? Ficamos em vazio ou podemos depois, posteriormente, construir e criar coisas dentro desse espaço? Muitas vezes, pessoas que estão mais ligadas às artes falam muitas vezes que quando estão ligados e sintonizados no seu ato criativo, sentem-se também nessa plenitude, nesse estado de abundância interna. Queres falar um bocadinho sobre
estas coisas que se conquistam e o que é que se pode conquistar depois desse espaço de paz, de vazio, de presença, de consciência suprema? Eu acho que uma das coisas, essa paz e essa calma, se eu poderia ter dúvidas que isso vem, eu devo-te dizer que há um ano para cá, todo esse tipo de dúvidas a mim desapareceram completamente. Porque eu, o ano passado, quando começou o confinamento, desafiei uma série, os meus clientes, a duas coisas. Uma, a fazer de manhã os banhos de afirmação e à noite a fazer a meditação dos corações gêmeos. E em qualquer um dos grupos, nós passamos os confinamentos calmos e tranquilos. Muito bem, eram meditações diárias, uma ao início às 9 da manhã, outra às 6:30 da tarde, e todas as pessoas que participaram nos grupos estiveram calmas, tranquilas o tempo todo. Depois lancei um curso de meditação online, em que havia pessoas que nunca tinham meditado. E quando eu comecei o curso, um dos exercícios que eu pedi foi para se avaliarem de 0 a 10 como é que estava o stress, a ansiedade, uma série de parâmetros que comparámos no final do curso. Todas essas pessoas, ao longo das 5 semanas, reconheceram que estavam mais calmas, mais tranquilas, mais em paz, em maior harmonia. E isto porquê? Eu acho que uma das coisas que a meditação nos faz é tirar-nos do filme. Ou seja, quando nós vamos vivendo a vida e somos personagem da nossa vida. E ao sermos personagem da nossa vida, nós não temos perspectiva. São tudo papéis e muitas vezes, aquela pessoa fez isto, aquela pessoa não sei o quê. E quando damos por ela, já não é só o nosso problema, como é o problema do outro, e o problema do outro, e o problema do outro. E então estamos num enredo que não sabemos como é que saímos. A meditação, uma das coisas que faz é deslocar-nos fora desse filme. Então é como se estivéssemos no cinema a observar a tela do que é que se passa. O que dá o quê? Dá-nos uma perspectiva. Nós, às tantas, acontece-nos sempre, não é? Nós vamos ao cinema e quantas vezes não nos acontece, estamos a ver o filme a decorrer e dizemos, aquela pessoa vai fazer isto, isto, isto. E nós, aquela coisa acontece e aquilo aconteceu mesmo. Nós adivinhámos o que é que aquilo ia acontecer. Porquê? Porque nós nos distanciámos do filme. E então, quando nós nos distanciamos do nosso próprio filme, nós encontramos soluções. Encontramos soluções e também deixamos de ir pegar nas mochilas dos outros. Ou seja, ok, este problema é este, está bem, mas este problema é da pessoa A e aquele problema é da pessoa B. Não é meu problema. Eu não tenho que solucionar o problema de toda a gente. Eu tenho que solucionar o meu problema, porque nós só temos poder sobre nós não temos poder sobre o outro. Então, não vale a pena perdermos tempo, nem vale a pena insistir com as pessoas, porque nós muitas vezes, no nosso filme, insistimos muito que as pessoas façam determinadas coisas que nós queremos. E isso não nos leva a nada, só nos leva a conflito, porque cada um tem a sua vontade própria e vai fazer as coisas de acordo com a sua vontade própria. E isto dá-nos espaço. Parecendo que não, isto dá-nos espaço. E dá-nos espaço para quê? Dá-nos espaço para ouvirmos a nossa intuição. E então, esse espaço, esse vazio, no fundo, é uma ligação com a nossa intuição. E aí nós percebemos o que é que temos que fazer. Os artistas
que expressam e moldam, seja a nível das tintas, seja a nível da escultura, do que for. E não é só os artistas, porque se nós pegarmos, por exemplo, o Einstein, o que é que o Einstein dizia? O Einstein afirmava que procurava e não tinha respostas, e que de repente sentava-se no sofá, ele não lhe chamava meditação, mas em silêncio, e toda a teoria lhe caía. Toda a informação lhe caía. Portanto, nós precisamos dar espaço para que essa informação chegue, que a nossa intuição, possamos ouvir com outros ouvidos e absorver essa informação. E então é altamente criativa. O meditar é altamente criativo. Quando nós não meditamos, e eu, como te digo, foi em 2006 que eu comecei a descobrir todas estas partes mais alternativas, mais energéticas. Antes, até 2008, eu trabalhei como contabilista, tinha um gabinete de contabilidade, e muitas vezes era no banho que eu tinha determinados, eu chamava-lhe insights na altura. E chegava ao escritório e dizia: meninas, temos que ver este aquele assunto. Doutora, mas isto e aquilo, agora estamos atrasadas nisto. Não, temos que ir ver. Eu sabia que no máximo seriam 48 horas a que aquele assunto viesse à tona d'água e eu tivesse que dar uma resposta. E porquê no banho? Que é uma coisa que eu hoje em dia sei que acontece a montes de pessoas. Porque no banho nós estamos em silêncio. Nós no banho estamos em silêncio a saborear aquela água que cai, a duche, não é? A água que cai, então estamos, ai, que bom, não é? Então estamos a saborear e vem aquela informação. Quando estamos muito ocupados, aquela informação não vem porque não tem espaço para vir. Não é? Não tem espaço para vir porque é exatamente a mesma coisa. Se nós quisermos conversar com uma amiga e ter uma conversa séria com uma amiga, nós não vamos para... Bem, agora também não vamos nunca, mas quer dizer, na nossa vida nós não íamos para a discoteca para teres uma conversa séria. Íamos para a discoteca porque vais dançar, porque vais conviver, mas não vais ter uma conversa séria na discoteca. Não é? Para teres uma conversa séria, procuras um sítio mais calmo, mais tranquilo, que tu possas ouvir, que tu possas escutar, não é? Portanto, é exatamente isso. Essa voz que vem do interior, que nos lembra qualquer coisa, que daí dizer que eram insights, a teoria que chegava ao Einstein, a criatividade que chega aos artistas, é um sussurro. Portanto, nós temos que ter calma, temos que ter silêncio para ouvi-la. Por isso, esse silêncio da meditação é altamente criativo. É altamente criativo. E há como é que surgiram as caminhadas e o caminho de Santiago? Como é que isso aconteceu? Olha, as caminhadas surgiram por eu perceber que precisava de fazer exercício físico e que não gosto de ir ao ginásio. Não gosto de sítios fechados, não tenho pachorra para as máquinas, aulas de step e de uma série de outras modalidades, para mim, são extremamente agressivas, não é isso que eu quero, não procuro esse tipo de atividade física. E comecei, olha, até foi muito engraçado, porque uma das primeiras caminhadas que eu fiz foi exatamente com o João Silva, em que fomos aqui para a Peninha, e realmente caminhar no meio da natureza a mim faz-me todo o sentido. Gosto e para mim hoje em dia é absolutamente imperativo para o meu bem-estar eu regularmente ir fazer caminhadas na natureza.
Portanto, eu comecei a fazer caminhadas na natureza, comecei a propor às pessoas fazerem caminhadas, umas até, lembras-te, fizemos várias juntas, em que tu trazias uma parte já mais... nessa altura eras tu que trazia a parte de meditação, lembras-te? Porque eu era mais a parte da ação, lá vinha. Naturalmente, a natureza, com a sua sabedoria, é muito engraçado, porque realmente caminhar na natureza cura. Se tu estavas triste, sais lá alegre, se estavas cansada, sais lá energizada. E realmente, quando tu não és a mesma pessoa quando acabas uma caminhada na natureza. E nesse grupo de meditação que eu falei há bocado, das quartas-feiras, no espaço New Life, havia um senhor que estava lá, um grande amigo meu, o Joaquim, que adorava caminhadas na natureza. E ele tinha um grupo, não sei se ainda hoje em dia tem ou não, ele é bastante mais, um bom par de anos mais velho que eu, mas ele tinha um grupo em que faziam caminhadas semanais ali em Monsanto e depois havia anualmente faziam uma ou duas caminhadas que eles iam para fora de Portugal e ele fazia imensas coisas, entre elas o Caminho de Santiago. E nessas quartas-feiras começou a surgir, e vamos fazer o Caminho de Santiago, e vamos fazer o Caminho de Santiago, e há um amigo meu que vai a servir de carro de apoio, e aquilo foi-se construindo. E o que é engraçado nestas coisas todas é que o Joaquim e os amigos acabaram por não ir. E quem é que foi? Fui eu, o Virgílio, a Rita Mancelos e a Paula, que também, entretanto, soube que nós íamos a Santiago e era o sonho dela e pediu para vir. E claro que fomos os 4. Lá consegui montar as coisas todas, porque a Rita tem problemas na coluna e nós também já não nos apetecia muito carregar com a mochila e isso tudo, mas lá consegui montar tudo, portanto marcámos os hotéis, marcámos o serviço de mochilas, fizemos as coisas todas organizadinhas e aquilo foi uma transformação eu não sei. Eu percebi que para o meu bem-estar eu preciso de fazer o Caminho de Santiago. Eu não sei explicar muito bem, porque as sensações são tantas que eu às vezes confesso que não tenho adjetivos nem palavras para explicar o que vai cá dentro, mas nós no fundo somos confrontados com uma série de coisas. O caminho é uma purga, porque começamos o dia cheios de entusiasmo, a meio do dia somos capazes de estar cansados e o final, que é as retas finais para chegar ao sítio onde vamos dormir, normalmente são extremamente penosas, porque nós achamos que já está ali, faltam 2 km, eu sei, mas parece que aqueles 2 km são horas para fazer os 2 km. Horas para fazer os 2 km, parece que nunca mais chega. Mas chegas, vais, bebes, sentas-te numa esplanada, bebes uma água, vais ao quarto, tomas um banho e estás pronta para ir ver a cidade onde vais dormir, para no dia seguinte arrancar. E esse primeiro caminho foi de Valença a Santiago, portanto foram 6 dias de caminhada, e quando tu chegas estamos estouradas. Eu lembro-me aquela chegada a Santiago no primeiro ano foi uma coisa indescritível, porque eu não sou muito católica e não faço caminho por razões religiosas. Mas as pessoas que iam comigo tinham essa vontade, e tinham a vontade de chegar à missa de peregrina ao meio-dia. Então nós fizemos um esforço
levantámos cedíssimo para chegar à missa do meio-dia. E devo dizer que nós entramos no chamado Casco Velho, e assim que pusemos o pé no Casco Velho, só começámos a ouvir as badaladas do meio-dia. Foi uma sincronicidade, uma coisa que não há explicação. Entrar na catedral, eu não sei, cada um tem a sua experiência. Eu sei dizer que eu não consigo ouvir a missa, porque é uma comoção tão grande, tão grande, tão grande de superação dos desafios todos que nós tivemos ao longo dos 6 dias, dos momentos de desânimo, os momentos consigo, os momentos de confraternização com outros peregrinos. É tudo tão intenso que quando realmente chegamos ali à catedral, normalmente eu choro que nem uma Madalena. Depois à altura que nos cumprimentamos e realmente é um abraço entre todos de superação. E é uma coisa fantástica em Santiago, que é todos os peregrinos celebrarem a superação. Não sei, Fátima não é uma coisa que me diga muito. Agora, Santiago é ali realmente nós entramos em contacto com aquilo que foram as nossas dificuldades e também com os talentos e as capacidades que nós queremos, porque se nós formos, e não é um determinado. Isso, por exemplo, houve um ano que, depois de chegarmos a Santiago, resolvemos ir a pé até Finisterre. E aí são etapas de 30 e tal quilómetros. E não é que não se façam as etapas dos 30 e tal quilómetros, fazem-se. Nós metemos, é tipo mental, eu faço 30 e tal quilómetros, e tu fazes, agora perdes tudo. Porque o caminho de Santiago é, olha, está ali um pássaro, deixa-me lá ir tirar uma fotografia ao pássaro. Vai um rio, estou cansada, se calhar tiro as botas e sento-me junto ao ribeiro e ponho os pés na água. É um usufruir da natureza. É realmente deixar o caminho passar por nós. E, portanto, para mim, as etapas de 30 km, 40 km, para mim, confesso que não me dizem, porque eu acho que isso é perder o caminho. O caminho que nos dá nós muitas vezes, nestas azáfamas do dia a dia, nós não temos tempo para nós. Então o caminho que nos dá 6 dias para nós. Em que eu, pelo menos, só ligo o telemóvel quando chego à cidade e é para dizer às minhas filhas, cheguei bem, tenho o mínimo contacto possível com o telemóvel. E, portanto, são 6 dias, 7 dias, para mim, para relaxar, para descontrair. Porque se há pessoas que descontraem não fazendo nada, eu, talvez porque tenho um ascendente carneiro, não faço toda ideia, eu tenho que estar em ação. Eu fico muito tempo parada, começam a surgir aqueles bichos carpinteiros, que é como se costuma dizer. Eu tenho que fazer qualquer coisa. E, portanto, para mim, férias num resort que só com praia e piscina dá-me claustrofobia. Isso, para mim, é uma coisa que é impensável a fazer. Eu preciso de poder agir. E, portanto, são 6 dias em que eu estou comigo, convivo com outras pessoas, conheço gente de todo o mundo. As experiências e as vivências que os peregrinos nos trazem são únicas. Eu já vi cegos a fazer o caminho de Santiago. Eu já vi pessoas com fibromialgia a fazer o caminho de Santiago. Eu já vi pessoas em que estão no meio do caminho, torcem o pé e mesmo assim elas continuam.
é de tal maneira rico a nível do nosso interior e tão transformador que no fundo nós chegamos a Santiago, celebramos, estamos estouradas, mas a sensação, passado um bocado, é ir para o ano. Qual é o caminho que fazemos? E saímos de Santiago a saber que para o ano vamos fazer outro caminho. Por exemplo, nesse primeiro caminho, a Paula não tinha dificuldades, ela tinha um problema nos pés e a dificuldade dela, imagina o que é uma pessoa com problemas nos pés propôs-se fazer 120 km, não é? Que é o que é de Valença a Santiago. Mas o que é facto é que ela os fez. Com cura prânica, não cura prânica, massagens nos pés, com isto e com aquilo. Ela fez o caminho de Santiago. E depois, outra coisa muito engraçada é as coisas que o caminho nos propõe. Ou seja, o caminho descontrói. Tudo aquilo que nós podíamos ter construído, que ia ser o caminho arranja uma maneira de descontrair e desconstruir tudo aquilo. Tu imaginas, olha, por exemplo, já me aconteceu no primeiro caminho que eu depois organizo e levo pessoas, não é? Em cá a meditação diária e à tarô, no primeiro caminho que eu organizei. Graças a Deus que isto que te vou contar aconteceu no último dia, porque se tivesse sido no primeiro dia eu não sei o que é. Bem, mas chegamos a Santiago e vamos direitos ao hotel. Vamos direitos ao hotel e eu não sei bem porquê. Nós éramos um grupo de 10 pessoas e, portanto, normalmente eram sempre 5 quartos duplos. Eu não sei porquê, não me perguntes porquê. A rapariga, quando chegou a Santiago, só marcou 4 quartos. Bem, Santiago cheio, não havia sítio para eu ficar. E o senhor, para 2 pessoas ficarmos, não era eu ficar, eram 2 pessoas ficarmos. E foi engraçadíssimo, porque o senhor viu a nossa aflição e ele queria nos resolver e disse, olha, a única solução que eu encontro é o quarto que é triplo passar a quádruplo e um quarto que é de casal, um quarto de 2 pessoas passar a triplo. Bem, o único quarto que dava para passar a triplo era um quarto onde estava um casal que tinha ido comigo. Agora imagina o que é. O que é que fazemos? Estava o grupo todo, aquilo não havia como. Essas coisas eu não gosto de esconder ao grupo. Quanto mais transparente, eu não tenho paciência para não ser eu. Portanto, preciso de ser autêntica e as coisas têm que ser muito, muito transparentes comigo. Então, estávamos todos a receber a notícia que só havia 4 quartos e que como é que ia ser, então, no quarto onde fica o casal tem que ficar uma outra pessoa. Bem, eu olho para a outra Rita, a Rita em pânico, e eu percebi, bem, isto sou eu que me calha a mim e dormi para o quarto com o casal. E o que é certo, e portanto, isto para te dizer, no fundo as coisas correram todas muito bem, porque o casal deu-me tempo, resolveu explorar Santiago enquanto eu me arranjei, e depois de jantar fui eu que fui tomar um chá e dei espaço ao casal e conseguimos organizar-nos. Mas isto para dizer que nos tira completamente do sério. Aquilo que tu pensas que é o caminho desconstrói tudo aquilo que tu possas pensar. Já vi pessoas a dormirem sei lá, em camas de casal, que não eram suposto dormir em camas de casal, pensares que vai... Olha, são coisas muito engraçadas. Houve uma vez, o caminho tem sempre imensas histórias, vocês desculpem lá, mas o caminho tem imensas histórias. Essa primeira vez, às tantas,
saímos lá de uma igrejinha onde entramos e estávamos a entrar em Pontevedra. E quando saímos da igreja, passa um senhor dos Correios que nos diz: vocês vão para Pontevedra, vamos. Então eu dou-vos um caminho alternativo que vocês escusam de ir à beira da estrada e levam imenso calor e agora está muito quente. E então pega na mão, faz o desenho na palma da mão, como é que nós tínhamos que ir. Eu pronta, porque eu, quando for a aventura, lá vou eu. Tudo muito aflito, mas agora não vamos, então isto, o senhor se calhar até nos estava que aqui ia fazer qualquer coisa, qualquer proposta mais indecente, agora vamos por um campo que nós nem sabemos. Bem, entretanto aparece um grupo de 10 raparigas de Málaga, em que ouviram a história e resolvemos ir todas. Então fizemos aquele troço com as raparigas de Málaga, um troço fantástico. No meio, realmente, a contornar um ribeiro que passa ali perto. E olha, em vez de realmente irmos à beira da estrada, cheios de calor, com imensos carros, acabámos por ir ali no meio da natureza. Foi fantástico. Tem coisas sempre muito agradáveis. Mas compensando sempre. Mete assim umas coisas agradáveis, umas coisas menos agradáveis. É muito engraçado. O ano passado não fiz, não fiz. Este ano quero ver se faço. Se não fizer o francês, que já era o que era para fazer o ano passado, se não fizer o francês, quero ver se faço um que seja mais curto, porque o francês vai-me levar 34 dias e, portanto, não sei se com esta história da pandemia será muito assertivo fazer ainda em 2021 34 dias de caminhada por Espanha, mas se não, vou fazer um mais curto. Que foi o que fiz o ano passado. O ano passado foi muito engraçado, porque fui fazer a Rota Vicentina, muito giro. Temos um país fantástico. Mas a ver, passado fui descobrir Espanha, fui descobrir Portugal. Foi muito engraçado. E a caminhada na natureza não tem nada a ver com caminhar na cidade. É único e altamente transformador. Eu aconselho todas as pessoas se puderem, façam ao vosso ritmo. Não se ponham com grandes quilometragens para fazer, mas façam, nem que seja um dia, 2 dias. Cada pessoa tem o seu caminho e o caminho de Santiago adapta-se a tudo e mais alguma coisa ao peregrino. Com tantos quilómetros, se calhar convém a pessoa tomar consciência que precisa de fazer muitas caminhadas e preparar o corpo de forma a pensar, olha, agora em maio vou fazer o caminho de Santiago, e teve um ano inteiro que não fez atividade física, nem caminhou no meio da natureza e nem em lado nenhum, não é? Se calhar poderá não ser muito fácil conseguir propor-se a um objetivo desses, não é? Sim, não, a pessoa também tem que ter, para não ser doloroso, quer dizer, vai ser sempre sair fora da nossa zona de conforto, mas para não ser doloroso, nós temos que ter alguns cuidados, não é? E um deles é nós termos consciência da nossa condição física, por exemplo. Esses cegos que eu te disse que vi, eles iam com cães e iam com pessoas visuais que os iam orientar. A rapariga que eu te disse que vi com fibromialgia, ela fazia aquilo que normalmente seriam 20 e tal quilómetros, ela estava a fazer à volta de 8 quilómetros por dia, adaptava o caminho às suas capacidades, mas mesmo assim, se tu pensares que uma pessoa com fibromialgia vai fazer 8 quilómetros por dia,
já sai muito fora, da zona de conforto dela. Este ano, por exemplo, porque é que eu fazer duas vezes por semana a yoga contigo? Exatamente porquê? Porque estou mais limitada a nível do caminhar, mas eu quero manter o meu corpo físico saudável e apto a que eu comece facilmente a caminhar. E, além disso, neste momento em que a parte mental é tão puxada, mental e emocional, não é? Porque a pandemia vem-nos trazer aqui o encontro com as nossas emoções, nós queiramos ou não queiramos. E o corpo físico, o trabalhar o corpo físico ajuda nessa parte mental e nessa parte emocional. Por exemplo, às vezes estamos a pensar como é que eu resolvo isto, o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Às vezes, por exemplo, para mim não há nada melhor do que eu ir dar uma volta ao quarteirão ou fazer uma das tuas aulas de yoga. Porquê? Porque o facto de mexer o corpo, parecendo que não, tiramos, cria aqui a nível mental uma nova dinâmica que por si própria abre espaço aqui entre novas ideias. Se não estamos naquilo que é chamada a roda do hamster, não é? Estamos sempre a pensar... O piloto automático, não é? Exato. Isso, se quiseres. O piloto automático, aquilo vem, estamos sempre ali, e de repente cortamos com aquilo e é quando surgem ideias, surgem... Estavas a dizer da forma como tu te preparavas antes do confinamento e agora, para além dessa preparação física para ser mais fácil o caminho, as caminhadas, as etapas, às vezes há alguma curiosidade em saber, meditas todos os dias, tens alguns, entre aspas, rituais, algumas práticas diárias, e se tens, são sempre as mesmas, ou consoante os momentos também vais propondo a ti mesma também novos rituais? Queres partilhar um bocadinho? Sim, eu às vezes vou variando, mas claro que há uns que são sempre habituais. Um deles, já vou fazer há largos anos, em 2007 eu participei com a Vera Faria Leal num workshop do método, chamado Método Luizei, cá em Portugal. E a Luizei falava em nós abrirmos os braços de manhã e eu estou aberta e receptiva a todo bem e abundância do universo. Então, desde 2007 que eu acordo diariamente, abro os braços, ponho os pés no chão, assim que ponho os pés no chão, agradeço. Estou viva, o que é que o universo tem para me dar, e eu estou à disposição do universo. Reconhecendo que o que quer que seja que vem do universo é para o meu bem. Eu acho que o universo conspira a nosso favor, não é contra nós. E então, como é a nosso favor, mesmo as coisas mais desafiantes, é para nos tirar da zona de conforto e nos dar espaço para outras coisas novas. Então, essa é a maneira que eu tenho de acordar todos os dias. Bom dia, eu estou aberta e receptiva a todo bem e abundância do universo. E fico aqui um bocadinho, realmente, a sentir a minha ligação. Normalmente depois vou beber 2 copos de água em jejum, às vezes ponho umas gotas de limão, e vou fazer a minha meditação.
já não consigo passar de manhã sem a minha meditação, que é como eu digo, é colocar a minha antena na vibração que eu quero passar o dia. E então, começo o dia com essa meditação. A partir daí, então vou tomar banho, depois tenho dias que, tenho dias que faço a meditação. Depois faço a meditação das 6h30, há outros dias que agora que tenho a meditação às 8h30, faço o yoga, o yoga contigo. Eu sou uma mulher da manhã, não sou uma mulher da noite. Já fui mulher da noite, quando era mais nova gostava imenso de dançar e imenso de discotecas. Hoje em dia nada como a manhã, portanto eu gosto de me levantar cedo. Até te digo que naquelas segundas-feiras em que tenho a meditação às 6h30 da manhã e portanto levanto-me às 5h30, é um dia altamente produtivo para mim. E por isso essas coisas acontecem sempre. Depois há dias que dali vou para Monsanto caminhar, outras vezes vou mais para o rio caminhar. Se não caminhei de manhã, sou capaz de fazer dar uma volta pelo rio já ao final do dia. Mas essencialmente estas duas coisas são práticas que me acompanham há anos. Há anos. Não meditar de manhã é muito difícil para mim. Parece que o dia não funciona. Eu não sei explicar bem, mas se eu não meditar de manhã, parece que está tudo enrolado. E em vez de eu passar o dia criando, parece que estou reativa a tudo o que me acontece. Quando estamos reativos a tudo o que acontece, estamos muitas vezes contrariados. Não é isto que eu quero. Vou fazer isto porque não é isto que eu sinto. Mas pronto, tento. Diariamente, meditar de manhã para mim é basilar. Depois, às vezes, hoje em dia sigo muito ele é inglês, mas vive nos Estados Unidos, que é o Panache Desire, e ele tem uma meditação à hora do almoço, portanto, normalmente à hora do almoço também faço meditação com o Panache, que eu gosto imenso das meditações dele. E a nível de rituais assim, obrigatórios, não, porque eu depois também não gosto muito de ser todos os dias, preciso daqui de algumas variações, senão fica muito repetitivo e eu isso aí já não gosto tanto. Estava aqui uma pergunta, o caminho mais curto, qual é, quantos dias é que leva a realizar o caminho de Santiago o mais curto? É assim, eu quando organizo a sair de Valença do Minho. Porquê de Valença do Minho? Porque os peregrinos gostam muito de chegar a Santiago e terem a Compostela, que é um género de um documento a comprovar que fizeram o caminho de Santiago. E esse documento precisa de fazer pelo menos 100 km a pé, 200 de bicicleta ou 300 a cavalo. E, portanto, de Valença a Santiago dá exatamente esse espaço para as pessoas terem a dita da Compostela. E faz-se em 6 dias. Agora, a pessoa não tem 6 dias para fazer. Ok, então abdica da Compostela e pode partir de onde lhe der mais jeito, que faça os dias que tem de caminhada. Os 6 dias, no fundo, é bom porque o que é que acontece? No primeiro dia nós chegamos cansadas, no segundo ainda estamos motivadas, o terceiro dia é o mais difícil deles todos, porque nós já vimos com 2 dias a fazer 20 km, portanto o nosso corpo já está naquela... É quase como, o primeiro dia vai, mas é novidade.
No segundo, epá, outra vez. E começa o corpo a falar connosco. No terceiro diz mesmo, eu não acredito que vais terceiro dia fazer 20 km, não é? Então, cria ali uma resistência. Mas depois, a seguir, o quarto dia, o quinto dia, sexto dia, já se faz numa outra... O corpo já se adaptou e quase que é difícil depois é o voltar para Portugal. Porquê? Porque para voltar para Portugal temos que vir de caminhonete, pelo menos até à fronteira, e são 2 horas quietas. E 2 horas quietas numa caminhonete, o nosso corpo já se habituou àquele frenesim de andar, parece que tem um bicho carpinteiro. Às vezes não é muito fácil aquelas 2 horas de caminhonete. E há quem faça mais, porque a caminhonete vem para Lisboa, e são 10 horas até Lisboa, e há quem faça essas 10 horas. Nós normalmente saímos em Valença e preferimos vir de comboio, porque sempre, lá está, sempre pomos um bocadinho mais de movimento. Mas é questão de, se quiser, contacte-me, pode ir... Como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Olha, ou via Facebook, no Facebook está a minha página, que é Ana Rita Bandeira de Mel, Coach e Terapias, e podem me mandar sempre uma mensagem por lá, também ligado ao WhatsApp. Há o meu site, que é o anaritabandeira-de-mel.pt. Podem inscrever-se lá na newsletter e passam a receber as newsletters que eu vou enviando. Podem me contactar pelo e-mail, que é anaritabandeira-de-mel.pt@gmail.com. Várias formas de contactar. Este ano, diz, Cristina? Este ano com esta continuação que trazemos do ano passado da pandemia, estás à espera de conseguir ainda organizar mais para o verão, mais para o outono, ainda organizar algum caminho de Santiago? Eu não sei se eu tenho que ver, porque uma coisa é ir eu fazer o caminho de Santiago, outra coisa é eu levar pessoas a fazer o caminho de Santiago. E eu levar pessoas para fazer o caminho de Santiago, há pessoas, porque o ano passado tinha tudo preparado para fazer a variante espiritual, e o grupo continua, na sua maioria, a querer fazer o caminho, a variante espiritual, mas também precisa de ter segurança para fazer. Portanto, a organizar nunca será antes de setembro, será para finais de setembro, se organizar, mas é como eu te digo, isto hoje em dia, neste contexto de pandemia, um mês já é a longo prazo, portanto não sei exatamente se consigo este ano. Agora, eu fazê-lo é outra questão, porque cada um arrisca no que quer. Outra coisa é quando vou organizar, sou responsável por outras pessoas que vão, não é? Portanto, pelo menos eu gostava de fazer este ano e ver como é que as coisas estão, porque vão de estar diferente. Que eu tenho falado com pessoas que fizeram ano passado, está muita coisa fechada, havia cafés pelo caminho e que estão fechados, portanto também tenho que ter aqui, quando levo pessoas, gosto de sempre ter a logística. Porquê? Porque quando nós fazemos caminhadas e nos preparamos para fazer 100 km ou mais de caminhada, uma coisa que temos que fazer é respeitar o nosso corpo. E há pessoas que têm um andamento mais rápido, há outras pessoas que têm um andamento mais lento, há pessoas que lhes custa mais subir, há pessoas que lhes custa mais descer, e então vamos todos juntos, mas cada um vai fazer o seu percurso, cada um vai fazer o seu caminho. E exatamente para poder haver esta
diferenciação e cada um respeitar-se a si próprio, normalmente o que eu faço é, olha, no ponto X encontramos lá todos para tomar um café, beber uma água, naquele ponto. E então, mesmo os que chegam mais cedo, esperam pelos que que vêm mais atrasados. E vamos fazendo assim, ao longo da etapa. E, portanto, eu não sei neste momento se que cafés estão abertos, que cafés não estão abertos, portanto, não tenho que ver se realmente vou organizar. Mas eu penso que para o ano, em abril, e eu acho que acho eu, já não sei, já não digo nada, mas eu queria ver se pelo menos em 2022, de certeza absoluta que organizava. Eles também, este ano é um ano santo, em Santiago, e eles estão a considerar alargar para 2022 também, exatamente por causa da pandemia. E, portanto, vamos ver o que é que a vida nos propõe. Mas sim, gostava de fazer. E a nível do online, que é onde nos estamos a conseguir movimentar e trabalhar e dar suporte às pessoas que nos procuram, a nível do online, que atividades é que estás a desenvolver ou que projetos é que tens próximos para podermos acompanhar o teu trabalho? Portanto, online eu estou a fazer as terapias em que as pessoas entram em contacto comigo e eu crio uma sessão Zoom e estamos no Zoom e é individual. A nível do grupo, tenho agora no dia 28, que é a lua cheia, e o ano astrológico começou ontem com a entrada no signo Carneiro. E as 3 primeiras luas cheias são luas extremamente importantes em termos espirituais. E eu, há vários anos para cá, que venho a celebrar esta lua cheia de Carneiro, a lua cheia de Touro e a lua cheia de Gêmeos. E este ano vou fazer exatamente a mesma coisa, e já o ano passado fiz online, este ano vou manter a versão online. E estou também... faço diariamente também há meditações que estão online. No meu canal do YouTube, Ana Rita Bandeira de Mel, vocês encontram lá muitas meditações minhas. No outro dia até nós fazemos, eu faço e ponho lá e às vezes nem tenho a noção de quantas é que lá estão, mas já lá estão quase 300 meditações. Portanto, é uma coisa que vocês podem aceder sempre. O que é que eu estou a fazer? Eu, ano passado, quando começou o confinamento, eu fui apanhada no meio de um curso de formação para dar cursos online. Só consegui, fiz a primeira parte, não fiz a segunda, fiz uma edição beta desse curso, que é um curso de meditação descomplicada, 5 minutos que transformam o seu dia. Neste momento, estou a preparar-me para lançar ainda durante o mês de abril uma nova edição, agora definitiva, da meditação descomplicada, possibilitando as pessoas a descobrir a prática da meditação, por um lado, e sendo online, há uma plataforma onde estão os conteúdos e as pessoas também podem ajustar a hora que fazem a meditação, a hora em que seguem o seu curso. Não é? Isso também é uma coisa, eu tenho falado que para mim, como pessoa que gosto de me levantar cedo e sou uma mulher da manhã, eu gosto de fazer meditação de manhã, mas isto não é válido para toda a gente. Eu nessa versão beta que fiz, havia pessoas que gostavam de fazer a meditação ao final do dia, porque é ao final do dia que tem o seu momento de relaxamento, o seu momento de descontração. Não é? E, portanto, uma das coisas que nós temos que fazer e aprender é como é que eu me sinto bem.
E respeitar isso. Eu sinto-me bem a fazer meditação de manhã, eu faço meditação de manhã. Sinto-me bem a fazer meditação à hora do almoço, eu faço à hora do almoço. Gosto de fazer meditação ao final do dia, é ao final do dia. Gosto de fazer à noite, faço à noite. Por isso, cada um, nós temos que perceber que todos nós somos diferentes e funcionamos de forma diferente. E se nós conseguirmos fazer as nossas atividades de acordo com a nossa dinâmica própria, estamos a facilitar as coisas. Sempre que fazemos dinâmicas fora do nosso ritmo, estamos a dificultar, estamos a entrar em conflito. De alguma forma vamos entrar em conflito. Por isso há que respeitar-nos. Está aqui uma senhora a perguntar o que é o caminho espiritual. Uhum. Não se caminha. Eu julgo que estava a falar da variante espiritual. Então, o que é que acontece? O caminho que está marcado vai todo por terra. Faz Valença, Porrinho, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón e depois Santiago. A variante espiritual é uma outra forma de fazer o caminho. Nós vamos na mesma até Pontevedra, e em Pontevedra, em vez de continuarmos por terra, Pontevedra é a segunda ria que há na Galiza. Então nós contornamos a ria, vamos dormir no mosteiro da Armenteira, vamos depois dormir à Vila Nova da Arosa, que é a ria acima, e nessa ria acima eu não sei se sabem a história de Santiago da Catedral. Portanto, Jesus tinha 12 discípulos, um deles era Tiago. Tiago veio evangelizar na zona da Galiza. A determinada altura regressa à Terra Santa. Regressando à Terra Santa, ele foi assassinado. E discípulos já de Tiago resolvem pegar no corpo de Tiago e trazê-lo de volta à Galiza que ele tanto tinha gostado. E então chama-se a variante espiritual exatamente porquê? Porque nós chegamos a Vila Nova da Arosa e vamos fazer de Vila Nova da Arosa a 27 km, vamos fazer esses 27 km de barco, seguindo o percurso em que a barca que trazia os restos mortais de Tiago Maior fazia. E daí se chamar a variante espiritual. Nós vamos contornar, vamos ter uma experiência diferente. Em vez de dormirmos num hotel, vamos dormir num convento de freiras, são freiras de clausura. Está aberta só uma única lojinha onde elas fazem os seus sabonetes e há uma única freira que está lá a vender os sabonetes. Depois há uma outra que nos abre a porta, que nos pede os cartões de cidadão, mas que depois já não havemos mais. O pequeno almoço, elas preparam tudo, pelo menos naquela altura, agora pode haver regras novas à conta do Covid, isso não sei, mas deixavam tudo preparado em cima da mesa, nós não nos víamos mais, são freiras de clausura. O convento é muito simpático, está preparadíssimo com quartos duplos, casa de banho privativa, simples, que é os hotéis que nós ficamos. São lavados, simples, mas confortáveis dentro do possível. Ninguém vai para um hotel de 5 estrelas. E fazemos então esse percurso que é lindíssimo. Fazer o amanhecer nessa ria da Arosa é uma coisa fabulosa. E vamos percorrendo os marcos onde parava a barca. E essa é chamada a variante espiritual.
Portanto, temos esses 27 quilómetros que sim, não caminhamos, fazemos de barco. Muito bem. Achas que há algumas semelhanças entre a meditação sem parada, mais tradicional, seja sentada de pernas cruzadas, seja em posição na tradicional posição de lótus, seja na cadeira, seja depois a meditação mais dinâmica, mais ativa da caminhada, que são aquelas em que nós conseguimos encontrar. Há semelhanças entre elas, há diferenças? A semelhança é sempre que nós conseguimos entrar em estados de calma e de conexão connosco. Isso, e depois depende só de cada um de nós. Se a pessoa não tem prática de se sentar de pernas cruzadas e na posição de lótus, obviamente que sentar-se nessa forma vai ser extremamente doloroso. E, portanto, se eu tiver o corpo muito a doer-me, ele vai começar a barrar. E se ele começa a barrar, eu não vou conseguir meditar. Tão simples quanto isto. E nós estamos a falar no Ocidente. Portanto, no Ocidente estamos sentados numa cadeira. Também não é numa cadeira refastelada, porque aí dormimos. Quer dizer, há pessoas que gostam de fazer meditação deitada. Eu não gosto de fazer meditação deitada porque facilmente dou indicação ao meu corpo que o deitado é dormir. E eu lembro-me, por exemplo, um ano que fui fazer uma atividade chamada Spiritual Vacations com a cura prânica, em que foram 10 dias num centro de retiros da cura prânica. E pediram, diariamente faziam. E os mais novos começaram a pedir, o jardim está tão bom, podíamos ir para o jardim fazer a meditação. No segundo dia, os mestres lá acederam a fazer a meditação dos corações gêmeos na relva. Começaram os sentados, outros começaram a deitar-se. Eu sei dizer que há uma altura em que a meditação dos corações gêmeos estamos em completo silêncio e só se ouvia roncar. Portanto, quando acabou a meditação, os mestres foi logo, acabou, esta foi a primeira e a última. Porquê? Porque o corpo a mente faz associações. Se eu estou deitada, a mente associa que é para eu dormir. Portanto, para mim, meditar deitada não faz sentido porque eu deixo de estar naquela posição de eu conseguir sentir o que é que se passa dentro de mim. Agora, sentada, sim, comodamente. A andar também entramos em meditação. Eu normalmente quando entro em meditação a andar ando mais lentamente e normalmente não é quando eu estou extremamente cansada. Quando eu estou extremamente cansada também já começa o meu corpo a não me permitir meditar. Mas em todas elas há uma ligação ao nosso interior muito grande e à nossa parte criativa, porque a parte criativa está dentro de nós, não está fora de nós. Então, se queremos criar, é sempre esta ligação ao nosso interior, é este silêncio, como a Cristina há bocado dizia. A nível das tuas atividades e projetos que estão agora mais ativos, tens esta grande missão de levar o ensinamento da meditação, não é? A mais pessoas, de uma forma descomplicada, como tu gostas de dizer, e há mais algumas atividades que queiras divulgar ou projetos futuros ou a curto prazo? Não, é mesmo o festival, que é agora já o de Carneiro é já agora dia 28, é mesmo na hora, é às 6:15 exatamente por causa da hora da lua cheia.
estes 3 principais festivais das 3 primeiras luas cheias do ano astrológico ocorrem exatamente na hora da lua cheia. Portanto, eles não são marcados à toa, são exatamente marcados na altura para podermos receber as energias que descem no auge da lua cheia. Portanto, este dia 28 será às 6h15, que é para começar a preparar tudo e quando for 20 para as 7, já estarmos em silêncio, preparados a receber essa energia que desce da lua. E pronto, e não tenho assim mais nada. Há as meditações guiadas todos os dias, às terças, quartas, sextas, sábados e domingos no canal do YouTube, às 8h30 da manhã, e às segundas-feiras, às 6h30 da manhã. Assim, quem não puder fazer na hora, pode fazer mais tarde, porque eu não vou tirar as coisas nem do Facebook, nem do YouTube. Portanto, é só experimentarem e se gostam da forma de eu fazer meditação. E depois virá. Estejam atentos à página, porque com o que eu estou a aprender, a página agora vai estar mais dinâmica. Vou oferecer um chamado freebie, como eles chamam no marketing digital. Portanto, estejam atentos, inscrevam-se na newsletter, que é para saberem as novidades. E vamos à espera do que é que vai surgir. Ok. Ana Rita, só por curiosidade, falaste aí dos 3 festivais, as energias da lua cheia. Há alguma... Queres falar só quais são as diferenças dessas energias, o que é que se trabalha em termos de aspectos mais específicos e energéticos? O que é que está associado a cada um desses 3 festivais, dessas 3 primeiras luas cheias do ano astrológico? Sim. Então, o primeiro está associado à Páscoa. À Páscoa. O primeiro são energias crísticas que descem e que está ligado ao que nós queremos dar vida, ao que nós queremos deitar fora. Todos nós temos vontade de fazer as coisas diferentes, de deixar hábitos. Não precisa de ser nada muito complicado. Então, que proposta? O que é que nós, neste primeiro festival, o que é que nós queremos largar e, acima de tudo, a que é que nós queremos dar vida? Não é? No segundo, a lua cheia de touro, e a lua cheia de touro está muito ligada à parte do budismo e a Buda. Aí quem faz grandes peregrinações, os budistas que fazem uma peregrinação ao Vale de Vesak, no meio dos Himalaias. Daí essa lua também ser chamada a lua de Vesak. E Buda nasceu e partiu na lua cheia de touro. E touro tem a ver com valores, tem a ver com a materialização das coisas. Então, se eu em carneiro escolhi o que é que eu vou, que energias é que eu quero dar luz, o que é que eu me quero libertar e o que é que, acima de tudo, o que é que eu quero dar luz, o que é que eu quero impulsionar, eu, com as energias de touro, eu vou conseguir materializar e concretizar esses objetivos. E realmente pôr a mão na massa de realmente concretizar. A seguir vem o Gêmeos, a lua cheia de Gêmeos. A lua cheia de Gêmeos está ligada ao feriado de Corpo de Deus. E então, se eu materializei,
Eu agora, resta-me distribuir, resta-me partilhar. E então, o terceiro festival tem a ver exatamente com essa partilha, tem a ver com o Cristo que vive dentro de cada um de nós, em que partilha os seus saberes, partilha os seus talentos, as suas paixões. Quando nós temos paixões e talentos e guardamos para nós e não os partilhamos, adoecemos. E então, em Gêmeos é exatamente partilha, 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 partilha. E estas 3 luas cheias acabam por dar sustentação às outras 9. É dito que a nova era, na era de Aquário, não há propriamente religiões, há uma ligação ao universo. E o universo tem formas específicas de falar connosco através dos acontecimentos que ocorrem a nível do cosmos e a nível particular. Então, as luas são sempre momentos de descida de grandes de energias. Então, mas estas 3 são sempre basilares para todas as outras. São festivais que eu organizo desde 2011, talvez, 2010, 2011, e são realmente momentos únicos. Convido-vos a participarem. Mandem-me um e-mail, anaritabandeiradeMel.pt@gmail.com, e eu dou-vos o link depois de onde vai acontecer no Zoom. Muito obrigada, Ana Rita. Obrigada eu, Cristina, por esta conversa. Um prazer falar contigo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa que gostasses de partilhar. Também tens um espaço, que é o espaço New Life, mas neste momento não está tão ativo pelas circunstâncias que sabemos, não é? Sim, eu sou sempre, eu tenho sempre que estar a fazer coisas novas. E quando eu entrei nas terapias, achei que precisava de ter um espaço em que partilhava também com outros terapeutas. O espaço está lá. Eu não tenho estado a divulgar tanto o espaço, porque como eu tenho no meu historial 30 anos de contabilidade, essa é uma zona, para mim, é de algum conforto. E a determinado ponto eu percebi que ou geria o espaço New Life ou dava vida à Ana Rita Bandeira de Mel como terapeuta, como coach, como orientadora de meditação. E declaradamente o que eu tenho que fazer é partilhar os meus saberes, né? E partilhar as minhas paixões e os meus talentos. E por isso eu tenho deixado o espaço New Life um pouco ao Deus dará, como se costuma dizer, exatamente porque eu não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. O espaço continua lá, em Lisboa, ao pé do Largo do Rato, na Rua de São Bento. É questão de irem, também tem a sua página no Facebook, podem ir vendo o que é cada atividades, mas agora no fundo, este último ano, tem estado com uma atividade muito reduzida, porque o presencial não tem sido aquela forma que temos tido de nos relacionarmos. Então, às vezes, pontualmente, há um terapeuta que faz uma terapia, mas atividades de grupo, mesmo o que havia da intuição alfa, dos grupos com a Margarida Amar, da astrologia, tudo isso, os meus próprios grupos de meditação, estão todos basicamente online, por isso está reduzido. Muito obrigada, Ana Rita.
Nada. Obrigada, Cristina. Um prazer enorme e obrigada a quem está desse lado por me ter ouvido. Uma boa primavera a todos que nos estão a ouvir, e se precisarem de mais algumas informações em relação à forma de contatar a Ana Rita, o próprio Facebook que está a ser utilizado agora pode ser uma das formas mais diretas neste momento de fazer esse contacto também. Obrigado e boa tarde, Ana Obrigada Rita. a todos. Obrigada a todos.